Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre a Reforma Luterana. Por que é importante nós sabermos sobre a Reforma Luterana? O cristianismo, se nós formos falar em Reforma Luterana, nós teremos que partir de um acontecimento já desde lá da época de Cristo com os seus 12 apóstolos, tá? Que é o cristianismo que nós chamamos de cristianismo primitivo. Durante o cristianismo primitivo, não havia nenhuma instituição, ou seja, não havia igrejas, e Cristo ele saía para falar, ele era o mestre, né? Então ele saía para falar aquilo que ele pensava sobre o mundo e sobre a religião cristã. Ele era o mestre que ensinava os apóstolos. Depois que ele morreu, esses apóstolos eles saíram para pregar aquilo que eles haviam aprendido com Cristo, e durante esse período, assim como Cristo foi perseguido e crucificado, aquelas pessoas que eram cristãs, elas também eram perseguidas, morriam de várias formas, tá? Algumas delas morriam no Coliseu, naquele espetáculo ali que tinha de horrores, elas morriam em prisões, elas eram presas. Então o que elas passaram a fazer para conseguir continuar cultuando, mantendo a sua fé cristã? Elas iam para as catatumbas, para os cemitérios, para lugares escondidos, em cavernas, se reuniam sempre de uma forma clandestina por causa da perseguição. Durante o Império Romano, a religião romana era uma religião de deuses muitas vezes importados da Grécia, da cultura helênica, né, que eram deuses politeístas. E o que acontecia? Muitas pobres e escravos não se identificavam com esses deuses, justamente por quê? Porque eles estavam naquelas condições de escravos, eles estavam naquelas condições de pobreza e não viam a riqueza e não viam o império, essa expansão do império, né, sobre outras nações como algo positivo. Sendo assim, muitas pessoas elas foram aderindo ao cristianismo. E o cristianismo ele foi crescendo muito, e porque esse cristianismo primitivo também ele falava que todos os homens eram iguais, né, diante de Deus. Sendo assim, claro que os escravos eles iriam preferir essa religião à religião pagã dos romanos. Sendo assim, com o crescimento do cristianismo, vai chegar um momento que um imperador chamado Constantino, ele se converte. E ele se convertendo ao cristianismo já dá um imperador se convertendo, né? Já começa aquela questão dele liberar o culto cristão. Então, os cristãos nesse momento não vão ser mais perseguidos por causa do imperador, que também se tornou cristão, e eles vão poder cultuar agora livremente o seu Deus. Depois disso, o que vai acontecer? Teodósio, ele vai colocar a religião cristã como a religião oficial do império, né? E depois ali, durante as investidas germânicas, os reis francos, né, Carlos Martel, eles vão se converter ao cristianismo. Clovis foi o primeiro rei ali que era um rei considerado, como que eles falavam, bárbaro, né, que era a forma pejorativa de se chamar os povos germânicos estrangeiros que não fossem romanos e não fossem gregos, né, que era o que os romanos consideravam civilização. Esses outros povos eles eram considerados bárbaros. Então o bárbaro, o Clovis, ele se converte ao cristianismo. Durante essa dinastia merovingia, né, o país ele já vai se tornando ali, a França já vai se tornando um país cristão, e também depois os outros reinos, né, os reis francos também se tornam cristãos, e durante esse período vai haver uma aliança com a Igreja Católica, tá? Então nesse período nós já estamos assim, ó, percebendo que os reis eles estão se misturando, ou seja, o rei que representa o Estado já se mistura à Igreja Católica. Então é o poder político que está se envolvendo na questão religiosa, tá? É religião e política juntos ali, seria uma unificação. Vejam que até aí o cristianismo ele foi perdendo e ele foi se transformando, se tornando algo diferente do que a proposta inicial, que era aquele cristianismo de início ali primitivo, tá?
Agora nós vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é também uma busca desse cristianismo mais original, mais lá do cristianismo primitivo, tá? Porque nesse momento que ocorreu a Reforma Protestante, 1517, nós já estamos no século XVI. E nesse período já ocorreu assim uma grande transformação da igreja. Só que antes, já no período no século XI, nós tivemos ali os valdenses, né? Cujo líder era o Pedro Valdense, que ele já estava criticando a forma da igreja agir, da corrupção da igreja ter mudado muito aquilo que era a sua essência. Diante disso, a igreja ela já sofreu ali e os valdenses vão ser perseguidos também pela igreja católica, tá? Depois nós vamos ter também, antes disso, John Wycliffe, que ele vai criticar o poder da igreja, que a igreja para John Wycliffe, desculpa, o nome dele é Wycliffe. Ele acha que a igreja ela tá adquirindo assim muito poder e tá se misturando muito com a política. Então ele vai criticar, e o John Hus, ele também vai criticar a questão da indulgência, tá? Indulgência seria o seguinte, seria, por exemplo, assim, ó, uma pessoa ela pagar algo para a igreja ou fazer algum tipo de trabalho, serviço, ou pagar um dinheiro para a igreja para que ela possa ser perdoada por seus pecados, que isso aí depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. E aí também, durante a reforma, aí nós já estamos no século XVI, né? Já temos outra pessoa, o Martinho Lutero. O que ele vai fazer, gente? A igreja, assim, geralmente os cultos, eles eram praticados em latim. Então, assim, ó, no latim, a maioria das pessoas, elas não entendiam, tá? Quando a Bíblia ela foi traduzida, a tradução da Bíblia e todo o conhecimento da Bíblia, ele foi adquirido, ele foi pesquisado da mesma forma que se pesquisa qualquer história antiga, tá? Então, muitas vezes os historiadores, quando eles querem saber algo a respeito do povo hebreu, eles se utilizam dessas fontes. Que fontes são essas? São os pergaminhos, são as escritas cuneiformes, aquela escrita antiga que eu falei para vocês, de papiro. Então, tudo isso foi sendo juntado, tá? Para se fazer, e depois lá os escritos do Mar Morto, que foram achados numa caverna dentro de garrafas, né? Antigos registros. Tudo isso vai formar a Bíblia, certo? E aí depois, isso aí vai ser durante vários anos, tá? Depois nós vamos ter ali os copistas, que vão ser as pessoas que vão traduzir isso e irão copiar, que era o que acontecia antes de ter imprensa. Nós tínhamos os copistas. O copistas, quando ele ia copiar algo assim, era bem rígido. Então, se ele copiasse alguma palavra que não estivesse ali, te copiasse errado, ele teria que desmanchar tudo aquilo ali e fazer novamente, porque é claro que tinha alguém ali que ia olhando aqueles manuscritos ali que eram escritos da Bíblia. Então teria que ser de uma forma muito fidedigna. Só que os cultos eles eram em latim. Como a maioria da população ali não entendia latim, ou era analfabeto, não entendia nada. E o que o Lutero vai fazer? Ele vai ir para dentro de uma biblioteca, e ali na biblioteca ele vai começar a estudar esses livros e a perceber que alguns dos ensinamentos da igreja, que a igreja está passando para os cristãos, nada tem a ver com o ensinamento de Cristo, quando ele começa a estudar realmente, se trancar numa biblioteca e perceber isso. E aí, diante disso, ele vai formar 95 teses, e dentro dessas 95 teses, ele vai dizer o seguinte, ó, sola gratia. Muitas vezes a Igreja Católica dizia que a pessoa fazendo caridade, a pessoa fazendo bem, fazendo alguma coisa, algum serviço para a igreja, a pessoa iria para o céu, né? E aí ele diz assim que não, que é sola gratia, que é pela graça que a pessoa alcança, né? Alcançaria uma graça que, se Deus quisesse dar a graça para a pessoa ia ser agraciado, então ela ia conseguir ir para o céu. Sola escritura quer dizer que tu não deve te atentar para outros tipos de dogmas, né? Que venham de homens ou que venham de outras
de outros lugares que não seja a própria escritura da Bíblia. Sola fide, somente a fé tu chegará até Cristo, até Deus, tu vai chegar através da fé. Solo Dio, somente um Deus. Por que ele dizia isso? Porque dentro da Igreja Católica nós tínhamos o culto a Maria e a outros santos, né, que são aqueles que eles se tornam beatos por terem uma vida correta aqui, então essas pessoas são beatificadas. E como ele está estudando o cristianismo primitivo, no cristianismo primitivo Cristo disse que ninguém vinha a Deus senão por ele, então por isso que ele diz assim, sou de Dio. E dali, de todas essas questões aí que ele vai começar a questionar a igreja, é que vai surgir o movimento protestantista. É claro que o Lutero ele não tinha nenhuma intenção de se separar da igreja, ele era um monge agustiniano, né, que seguia Agostinho, e ele não tinha intenção de sair da igreja ou de provocar a ira da igreja, mas ele provocou e foi perseguido, e no fim outros movimentos vieram, né, como por exemplo lá o calvinismo, né, que ele vem também, ele é um movimento protestante, são movimentos, pessoal, que é como se fosse uma árvore e essa árvore tivesse galhos, né, extensões, então vão ser movimentos que também vão ser protestantistas. Então, o calvinismo, ele diz que existe a predestinação. Então o que seria predestinação? Enquanto Lutero diz que só pela fé em Cristo tu vai para o céu, o Calvino ele diz que para o homem alcançar o céu, ele já é predestinado, então não adiantaria nada tu fazer algo achando que tu vai para o céu, porque tu já está predestinado para ir para o céu ou para ir para o inferno. E o que demonstraria que Deus estava contigo seria o teu acúmulo de riquezas. Quanto mais rico tu fosse, maior seriam as chances de tu conseguir ir para o céu. É claro que algumas pessoas não entendem isso. Foi dito o seguinte, bom, se ele dizia isso, quer dizer que a pessoa podia fazer um monte de coisa que ela sabia que seria dentro dessa religião, tá? Seria pecado, e que mesmo assim ela iria alcançar o céu se ela tivesse predestinada para isso. Só que o que Calvino dizia? Ele dizia que se tu fosse uma pessoa predestinada, o Espírito de Deus estaria contigo. Então, como o Espírito de Deus está contigo, tu já é predestinado a fazer coisas boas, a fazer o bem. Tu não vai fazer o mal. Então, tu não vai dizer assim, se eu ir para o inferno, eu fazendo o mal, se eu ir para o inferno, eu já vou. E se eu ir para o céu, eu já vou igual, vai ser a mesma coisa. Só que não é bem assim, tá? Não é assim, porque aí ele explicava dessa outra forma. Ele dizia que não, que realmente se a pessoa ela fosse uma cristã de verdade, ela iria fazer as coisas boas por causa do Espírito que ela estava nela. Já era uma predestinação dela ter aquele Espírito Santo na vida dela, tá? A reforma protestante, ela vai ser o que vai dar origem às igrejas anglicanas, presbiteriana, metodista, tá? Aqui no Brasil, essas igrejas que são igrejas evangélicas, hoje em dia já está bem diferente, né, daquele cristianismo antigo, que são as neopentecostais. Então, isso seria a reforma protestante, tá? Essa seria a parte religiosa da reforma. Agora eu vou falar bem rapidinho as questões econômicas, tá? A Alemanha, ela era cobrado muito imposto que a Alemanha tinha que pagar para a igreja. Então, a Alemanha ela aderiu com muito prazer à reforma protestante, já que ela via uma forma de se livrar do poder da igreja católica, tá? Os lugares que estavam prosperando naquele tempo ali era a Península Itálica, que não tinha ainda o nome, não era Itália ainda, era uma península chamada Península, e que são aquelas cidades que eu já falei para vocês, que floresceram, cidades comerciais, cidades que estavam ficando ricas, Roma, Veneza, Florença, né, Milão, essas cidades aí que eram cidades comerciais, tá? Que saíram lá do feudalismo, começaram a se tornar cidades comerciais e vão começar a ter o lucro através ali do comércio. E também cidades da Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha. Sendo assim, os alemães eles acharam que a reforma protestante viria como uma forma de tu conseguir ter uma religião, né, continuar tendo a tua religião e não incluindo aquele pecado que era o pecado também que alguns setores da Igreja Católica achavam o lucro, né, ele seria considerado pecado. Muito embora alguns historiadores falem
isso, né? Que alguns comerciantes, pessoas que eram iniciantes ali no capitalismo, que elas queriam ficar ricas, então elas queriam produzir, elas achavam que a Igreja Católica era contra o lucro. É algo de se pensar e é bem questionável isso pelo seguinte, porque como que se isso for verdade, né, como dizia lá Max Weber, embora a disciplina, né, alguma disciplina, ela tenha até ajudado, né, porque, por exemplo, se tu não gasta com muitas coisas e tu não precisa, a tua religião proíbe, talvez tu junte sim o dinheiro, tu vai gastar com joias, tu não vai gastar, né, com coisas assim que possam ostentar mais ou que mostrem mais a questão que são bens materiais, talvez tu junte dinheiro por isso, tá? Mas na questão da ética, a ética protestante levou aí, é uma outra questão. Por que eu estou falando sobre a reunião? O que é questionável aí é que os padres, na verdade, muitos saíram da nobreza. E foi a nobreza que se tornou comercial, é a nobreza que tinha lucro. Então, por isso que é questionável tu dizer que a Igreja Católica é contra o lucro, sendo que a Igreja Católica também participava desse lucro, tá? Eu espero que você tenha gostado, o vídeo foi comprido, tá? Qualquer coisa, querem perguntar, questionar, coloquem aí, dá um joinha para me ajudar, tá? Mesmo que você não tenha gostado do vídeo, você pode dar um joinha, não custa nada, tá? Outra questão, vocês podem também participem fazendo parte, tá? Ativando o sininho para quando eu fizer mais vídeo aí, vocês estarem participando. E você pode também se inscrever no canal se você gostou. Fique com Deus, se cuidem. Tchau!